Eu me chamo Esther, para quem não me conhece. Tenho o privilégio de ser casada com o pastor André Galina, ter 2 lindos filhos, a Maria Eduarda, vai fazer 4 anos esse próximo mês, e o Bernardo, de 7 meses. E tem sido tão prazeroso servir ao Senhor e dedicar a minha vida em honrar a Deus e servir a Deus. E eu estava tão nervosa para falar aqui, porque às vezes a gente acha que é a gente que vai falar alguma coisa, né? Mas todo o meu nervosismo passou no momento que eu pude ouvir a voz do Espírito tão claramente, dizendo aquilo que Ele tem para liberar para nós. Amém? Eu quero ministrar hoje sobre há poder em Cristo. Diga, há poder em Cristo Jesus. Deus me permitiu cursar 5 anos de psicologia, me tornar psicóloga, atender diversos pacientes e, mesmo ainda não tendo meu próprio consultório, diariamente eu recebo tantas mensagens, tantas pessoas me procurando, e Deus me permitiu passar por tudo isso para simplesmente me dizer uma coisa. E eu me lembro que quando eu peguei o canudo da faculdade na mão, que eu colei meu grau, eu entendi o que Deus queria falar comigo no decorrer daqueles 5 anos. E o que eu pude entender é que somente Cristo é a saída para todos os nossos problemas. E Deus me permitiu passar ali, ver tantas histórias, vivenciar tantas coisas, para ver que somente Cristo é a saída. Existem métodos, existe a ciência, ela está aí para ser usada. Óbvio que eu não sou contra, eu sou uma profissional da área. Mas o Senhor me permitiu ver tudo isso para me provar mais uma vez que somente Ele tem a saída dos nossos problemas. Quantos casos a gente conhece, a gente vê, você também vê, de pessoas que passam tanto em tantos profissionais, procuram tanta ajuda e mesmo assim não podem encontrar a saída do seu problema. Mas nós temos a solução de todos os nossos problemas. Nós temos ao Senhor Jesus, amém? E eu quero te dizer que Deus, Ele não quer simplesmente manter o seu corpo curado. Deus não tem interesse apenas em manter o seu corpo sarado. Mas Ele quer também manter uma integridade emocional. Sabe, nós vivemos uma geração, e a pastora Bruna falou um pouco disso, de mulheres com tantos afazeres. Às vezes eu me pego fazendo tanta coisa que eu falo, gente, como a gente dá conta, né? Até nós mesmos ficamos chocados com tanta coisa que a gente faz. E vivemos uma vida tão corrida, tanta coisa, e é mãe, e é criança que vai para a escola, e é lição de casa, e é filho, e é o outro chorando, e é aquilo, e é isso, aquilo. E muitas vezes nos esquecemos da nossa integridade emocional. Nos esquecemos de cuidar da nossa saúde emocional. Vamos aos médicos, cuidamos da nossa saúde física, fazemos exames, e deveríamos fazer com mais frequência. A gente deixa para fazer isso na hora que a coisa está pegando fogo, está sentindo alguma dor, alguma coisa está acontecendo, mas nos esquecemos de cuidar do nosso psicológico. Nos esquecemos de cuidar daquilo que nos compõe. E então não paramos para prestar atenção que muitas das nossas doenças são decorrentes a questões emocionais. As tão chamadas doenças psicossomáticas. Isso é a somatização de tantas questões vivenciadas na nossa vida, de tantas questões vividas por nós, que uma hora o corpo não aguenta. Que uma hora o organismo fala, não deu PT, não dá mais.
Porque a nossa cabeça está tão cheia de coisa que uma hora não dá mais. E acredita-se que a psicologia é uma das áreas que mais vai crescer no mundo. É óbvio. Por quê? Porque vivemos uma geração tão ansiosa. Nós que vivemos em São Paulo, vemos tanto isso. As pessoas fazem tantas coisas, procuram fazer tantas coisas, mas muitas vezes não paramos para nos ouvir. Não paramos para ouvir quem somos. Não paramos para ouvir ao Senhor. Sabe, eu quero te dizer qual é o poder que há em Cristo. Hoje eu escolhi não pegar nenhum versículo para te provar o poder de Deus. Porque nós já os conhecemos. Nós já ouvimos falar muito deles. Mas a ciência pode provar também o poder que há em Cristo. Sabe, é nítido ver que a neurociência tem se curvado diante de Deus. Tem se curvado diante da grandeza de Deus. Recentemente foi descoberto a menor partícula que existe no universo. E essa partícula, ela é tão pequena que ela não pode, não chega a ser matéria, de tão pequena que ela é. E ela se chama quarks, essas partículas. Esse quark significa que são vibrações sonoras. Essas partículas são vibrações sonoras. E ela, então, se conclui que todas as coisas que foram feitas no universo vieram através dos quarks, que são essas vibrações sonoras. Isto é, olha que engraçado. A ciência, agora, recentemente, lembre-se que recentemente para a ciência, às vezes é 50 anos atrás. Recentemente, a ciência descobriu abre a sua Bíblia, em Gênesis 1. O que lá diz? O que diz? Haja luz. Então, a ciência descobriu o que nós já sabíamos há muito tempo. Que tudo na Terra foi feito através de quê? Ondas sonoras. Isto é, teve que ser liberada uma palavra. E a palavra de Deus, ela foi liberada. Ela foi liberada. Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja galinha, e houve a galinha. Haja o porco, e houve o porco. Sim, e tudo que existe na terra foi feito através de uma palavra que foi liberada. A ciência descobriu agora, mas isso para nós já é muito óbvio. Sabe, tem a marca de quem criou todas as coisas. Você é resultado de uma vibração sonora, então. Você é resultado de ondas sonoras. Agora eu quero te dizer, será que essa mesma voz que disse, haja Ellen, haja Sueli, não é a mesma voz que pode dizer haja a todas as questões da nossa vida? Será que essa mesma voz que teve o poder de te criar, que não existe mais nada mais sobrenatural do que isso, não tem poder de mudar qualquer situação na sua vida? Quem aqui é mãe já pôde vivenciar um pouco dessa questão da vida. Eu me lembro que quando meu filho nasceu, era um pouco inconcebível como que aquele ser foi feito, foi criado, saiu tão perfeito de dentro de mim. Não é? Não sei se você, que quando teve filho, você teve a mesma sensação, mas eu ficava olhando, eu pensava, gente, e meu filho só nasceu com 4,1 kg, então um baita de um bebê. Aí eu ficava olhando para aquele bebezão todo, e eu ficava pensando, André, isso aqui saiu de mim mesmo? Eu falava para ele. Como pode tão perfeito? Com tudo tão perfeito, milimetricamente planejado. E aí são tantos testes e tantas coisas, né, que eles fazem lá no hospital para ver se está tudo bem e pá, e pá.
E tudo perfeito. Mas como pode? Eu me lembro que eu fui fazer ultrassom um dia e o médico falou, agora nós vamos ver, mamãe, os olhos dele. Para ver se ele enxerga. Eu falei, como? Para ver se ele enxerga, se não tem nenhum glaucoma, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, gente, na minha barriga, ele tem olho, ele é um pouco, né? Inconcebível. Por quê? Ele não é resultado, os meus filhos não são resultado de uma relação entre eu e o meu marido. Porque é óbvio que olhando para ele, eu jamais poderia fazer aquilo. Mas ele é resultado de uma voz que um dia disse, haja Maria Eduarda, haja Bernardo. Há uma voz que disse. Eu me lembro que toda vez que eu paro para pensar na história da minha filha, ela é uma criança adotiva, e ela foi concebida entre um homem e uma mulher na Cracolândia. E a sua mãe fez de tudo para tirá-la. Né? E ela me contou que ela pegou uma parte, ela já tinha feito de tudo para abortar, tomado todos os medicamentos, introduzido pílulas, e ela já tinha abortado 2 e ela não entendia o porquê que ela não conseguia abortar a Maria Eduarda. E ela me contou que ela pegou uma parte da gestação de muito frio. E ela falou, nem que ela morra de frio, mas ela vai morrer. Então ela ia para fora de casa, ela dormia no frio, usava muito crack, dormia no frio, para ver se acontecia alguma coisa com essa criança. E a Maria Eduarda nasce, a sua mãe, com 7 meses, descobre que está com câncer de mama. E me emociona falar um pouco da história dela. E com 7 meses, a sua mãe descobre que está com câncer de mama. Ela nasce aos 8 meses, precisava ser tirada. Na verdade, a mãe entrou em trabalho de parto. E uma equipe gigantesca de médicos, eu conheci os médicos que fez o parto dela. A sua família tem uma doença, uma síndrome que chama Li-Fraumeni. Somente 30 famílias no mundo têm essa síndrome. E a família dela tem. E quando a médica falou que quando ela nasceu, eles não esperavam muita coisa, porque uma criança que ficou a gravidez inteira com uma mãe usando crack, muita cocaína, nascendo de 8 meses. E a Maria Eduarda nasceu, e a doutora que acompanhou o parto, ela me disse assim que, quando ela nasceu, os médicos enlouqueceram na sala. Porque eles começaram a falar assim, eu quero essa menina. Eu quero ela. Todos os médicos da equipe médica pediu ela, eles queriam ela. Porque a menina era tão linda, tão perfeita, que ninguém acreditava. Ela não precisou ir para a UTI. Ela ficou em observação, com 2 dias ela foi liberada. E quando eu ouço a história dela, eu sempre digo para ela, filha, você vai um dia estar diante de milhares para contar o que Deus fez na sua vida. Sempre digo isso para ela. E quando eu olho para ela, eu vejo a expressão do haja de Deus. Eu vejo a realidade que realmente é uma palavra de Deus que comanda o universo. Eu me lembro que eu tive um aborto, eu perdi um filho, e quando eu estava grávida eu fiz de tudo. Eu usei de todos os métodos que a medicina me dava para segurar aquela criança, e não foi possível. E quando eu tive o aborto, que eu quis entristecer meu coração, eu me lembrei da história dela. E eu falei, Deus, ela foi o inverso. Fizeram de tudo para tirá-la. Mas a sua mão a sustentou. Ela nasceu perfeita. Eu fiz de tudo para segurar, mas a sua mão levou. Isto é, tudo que há no universo está sob o domínio das tuas mãos. Não há nada que seja impossível
ou difícil demais para o Senhor. É o Senhor quem controla todas as coisas. E eu te pergunto, qual é a voz que sopra sobre a sua vida? Qual é a voz que sopra sobre os seus ouvidos? A voz que um dia soprou e disse: haja, Esther. E ouve, Esther. A voz que um dia soprou e disse: haja. Ou a voz que a todo momento quer te levar, quer te afastar dessa voz inicial que é a voz de Cristo. Sabe, Ele te criou de forma única e especial. E eu não sei se você tem noção do que é esse único e especial. Queridos, vocês não têm noção, e talvez quem aqui é da área da saúde, que já estudou um pouco sobre isso, sabe o quanto é incrível o cérebro humano, o quanto é surreal. Eu me lembro quando eu fazia aulas de anatomia, cada peça do corpo humano que eu pegava, eu pensava, meu Deus, como pode? Eu me lembro quando eu peguei um útero na mão e ele parecia ser tão pequeno e eu pensei, mas é aqui um bebê? Como pode? Isto é, cada parte de nós é extraordinário. Se isso não te empolga, querido, eu não sei mais o que pode te empolgar. Porque a criação humana é a coisa mais bela que Cristo fez. Sabe, o nosso cérebro, ele é capaz de prever as coisas antes que elas aconteçam. Então, milésimos de segundos antes que as coisas aconteçam, ele prevê. Por exemplo, eu fiz assim com a minha mão. Antes que a minha mão batesse aqui, o meu cérebro já preveu que a minha mão ia bater aqui. Por quê? Porque isso nos previne de acidentes, por exemplo. Então, você está lá no fogo, para que a sua mão não vá. Você tem, então, os sistemas sensoriais que não permitem. Então, o seu cérebro é tão incrível que antes das milésimos de segundos, antes das coisas acontecerem, ele já sabe. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Sabe, Deus nos fez seres pensantes. Deus nos deu a capacidade de pensar. Sabe, existe uma estrutura no nosso cérebro que fica nessa parte da frente, que chama córtex pré-frontal. Nessa parte, todos os nossos pensamentos, as reflexões, as decisões que precisam ser tomadas, todas elas estão localizadas no córtex pré-frontal. Mas o mais incrível é que dentro do córtex pré-frontal existe uma partícula única, que eu não me lembro o nome, que ela, só o ser humano tem. E essa é a grande cisma e problema dos cientistas. Por quê? Porque aqueles que acreditam na evolução humana, tá? Dá para entender? Tá muito difícil de entender? Não, né? Aqueles que acreditam na evolução humana, de que o homem veio do macaco, eles param nesse momento. Porque no córtex pré-frontal existe uma partícula mais à frente que só é encontrada no ser humano. Em nenhum outro animal ela é encontrada. E para que servem essas partículas? Essas partículas, foi então se pesquisado e comprovado que elas são ativadas nos momentos mais complexos da nossa vida. Então, nos momentos de maior complexidade do ser humano, essa partezinha, ela ativa. E isso não é encontrado em nenhum outro ser. Foi-se já pesquisado nos macacos, nos animais, e não se encontra. Isto é algo único que o Senhor nos deu. E tudo isso,
eu estou te dizendo, não porque eu quero te dar uma aula aqui de alguma coisa, mas para te provar que você é a imagem dele. Que ele te fez perfeita. Que ele te fez, ele te enquadrou dentro de tudo aquilo que existe como perfeito. E presta atenção, se Deus se preocupou em fazer algo em nós, que tem uma partícula e tal, coisas tão surreais, tão sobrenaturais, eu quero te levar hoje a crer que há poder nele para fazer qualquer outra coisa. Há poder em Cristo. Os meus slides estão ok aí? Estão? Então pode soltar o primeiro. Acho que vai precisar apagar aqui, né? Eu quero fazer um testezinho com vocês. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo, ok? Vamos lá então. 1, 2, 3. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e últimas letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Uau, né? Incrível, né? Teve uma hora que colocou os slides aí, o povo veio perguntar se estava errado, se estava escrito errado. Olha que incrível. Não importa a ordem das letras, desde que a primeira e última estejam no lugar correto. Isso prova a complexidade do nosso cérebro. Aquilo que Deus fez com você. Sabe, muitas pessoas têm vivido a vida de qualquer maneira. Têm vivido a vida de qualquer jeito. Têm vivido a vida de uma maneira medíocre, mesquinha. Se achando sempre incapaz. Se achando sempre tão pequeno. Tão desprezível. Mas, querido, isso é só mais uma comprovação de que há poder no Deus que te fez. Há poder nesse Deus que nos criou. Mas muitas vezes vivemos o contrário do que nós falamos. Sabe, muitas vezes falamos que o casamento é um projeto de Deus, mas somos as primeiras a falar mal dos nossos maridos. Falamos que casamento é tão maravilhoso, que foi Deus quem fez, mas somos as primeiras a, quando o nosso marido nos diz algo, nós irmos contra, criticarmos, apedrejarmos. Ou você que é solteira, fala tanto que Deus te fez, que Ele que te formou, mas qualquer rapaz que passa, você se entrega. Entrega as suas emoções, entrega o seu corpo. Sabe por quê? Porque você ainda não teve revelação e você ainda não pôde contemplar a grandeza do Deus que você serve. Você ainda não teve noção da grandeza do Deus que você pode. E eu quero te perguntar, nos dias difíceis, cadê a convicção que o Deus que você serve pode todas as coisas? Nos dias que a crise aperta, nos dias que não tem dinheiro para nada, que eu já passei por isso, não sei se você já passou, às vezes passo. No dia que as contas estão chegando, no dia que o filho está doente, no dia que as coisas parecem impossíveis, eu te pergunto, cadê a grandeza do Deus que você serve? Cadê a grandeza do Deus que, isso é poderoso, que reside em você? Você entendeu isso? Não é só um Deus grande, mas é um Deus que resolveu fazer morada em você. Você ainda não entendeu?
Ele não é só um Deus grande, mas Ele é um Deus que resolveu fazer morada em você. Ei, você entendeu? Você é residência fixa dEle. Você é a morada dEle. Irmãs, será que você tem noção disso? Será que você faz ideia mesmo de que um Deus tão grande, de que um Deus tão poderoso, de que um Deus que fez todas as coisas, Ele escolheu habitar em mim. Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu morar em nós. Você ainda não descobriu que o seu sustento é Cristo. Você ainda não tem noção que o seu sustento é o Senhor. Você ainda não descobriu que Ele é o Deus que abre a madre da mulher estéril. Você ainda não contemplou que Ele é um Deus que cura. Mas mesmo se não curar, Ele continua sendo Deus. E para mim, a parte da Bíblia que mais me toca é quando lá em Abacuque diz, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que, sabe, nos campos não produzam frutos, sabe, mesmo que nada aconteça na minha vida, todavia eu louvarei, eu bendirei o Deus da minha salvação, aquele que me criou, aquele que me formou. Mas nós só podemos dizer isso quando nós conhecemos de fato o Deus que nós servimos. Sabe, será que você conhece esse Deus tão poderoso? E eu quero te perguntar, o que é felicidade para você? E eu quero entrar aqui num ponto a respeito de doenças emocionais. Sabe, tantas mulheres têm sido aprisionadas por tantas doenças emocionais. E nunca se foi visto como em nenhuma outra geração, como essa geração tem vivido. Transtornos e mais transtornos. E todo dia surge um transtorno novo. Todo dia surge uma doença psicológica nova, uma doença psiquiátrica nova. O DSM, que relata esses transtornos mentais, vive tendo que ser atualizado. Ele fica desatualizado a maior parte do tempo, porque os transtornos vão mudando. E se você abre o DSM, são tantos transtornos, que te dá até pânico de ver tanto transtorno que tem hoje. Sabe, mas são tantas doenças emocionais, são tantas doenças que se transformam em doenças físicas. E no meio da igreja nós vemos muito isso, pessoas com tantas crises de pânico, fobias, síndromes do pânico, depressão, tantas coisas que eu não descarto aqui a área física, que muitas vezes, como por exemplo, para você me entender e não sair daqui distorcido um pouco a sua cabeça, muitas vezes a pessoa ela está numa crise de pânico, por exemplo, mas não é algo psicológico, é algo físico. Então, por exemplo, doenças no estômago podem desencadear crises de pânico. Então, às vezes, só precisa reverter alguma coisa, porque às vezes alguma coisa no estômago está pressionando de algum hormônio ser liberado. Hormônios do prazer, por exemplo. E se esses hormônios do prazer não são liberados, ativados no cérebro, você vai entrar numa crise. Então, muitas vezes, não é uma questão apenas psicológica, é uma questão física. Mas, mesmo assim, eu vejo o diabo se usando tanto dessas doenças. Elas, de fato, existem. Mas o diabo se aproveita tanto delas para nos fazer acreditar que aquele é o nosso fim.
E durante toda essa semana eu ouvi audivelmente do Senhor que Ele vai curar mulheres aqui. Eu ouvia claramente isso de Deus. Eu não sei se você tem sofrido com crises de pânico, de ansiedade, de depressão, mas eu sentia claramente que o Senhor tem uma porção para ser liberada de curas emocionais. Curas emocionais. Eu me lembro que alguns anos atrás, o Rick Warren, que escreveu aquele livro Uma Vida com Propósito, um homem tão conhecido, o filho dele se suicidou. E fazia acho que 1 ano que ele estava casado. A vida inteira o Rick Warren ajudou o seu filho a vencer essas crises. Ele tinha muitas crises. E por muitas vezes ele achava que não era amado por Deus, que ele ia para o inferno. Ele vivia diversas crises. E ele já estava há um bom tempo bem, mentalmente, até que um dia ele foi se aconselhar com um irmão da igreja. Nós não sabemos que conselho esse irmão deu. E talvez esse irmão foi duro demais. Ele se aconselhou dizendo que novamente essas crises estavam voltando. Ele saiu daquele aconselhamento e ele se suicidou. E eu me lembro de acompanhar bastante o Rick Warren dizendo a respeito disso. E ele dizendo que ele começaria um trabalho a partir de então, dentro das igrejas, de doenças emocionais. Por quê? Porque muitas vezes nós oramos nos nossos cultos por curas físicas, mas nos esquecemos de pedir que aqueles que têm problemas psiquiátricos, psicológicos, venham à frente. E muitas vezes, até aqui mesmo eu já vi pessoas que têm problemas psiquiátricos se tornam muitas vezes até chacota no nosso meio. Porque nós não acreditamos que Deus pode curar. Mas sabe, nós cremos nessa palavra de Deus. E eu quero te perguntar, o que é felicidade para você? Existem milhares de definições a respeito da felicidade. Mas a definição que mais se encaixa com aquilo que eu acredito é que felicidade é gostar de viver. Felicidade é quem gosta de viver, quem tem prazer em viver. E quem gosta de viver, isso traz muitas consequências, porque se eu gosto de viver, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus relacionamentos para mantê-los, porque eu gosto de viver. E se eu gosto de viver, eu vou cuidar de tudo que está em volta de mim. E eu te pergunto, será que você tem sido feliz? Você sente prazer em viver? Você gosta de viver? Então eu quero te falar uma coisa, se você gosta de viver, por que você reclama tanto da sua vida? Se você sente prazer em viver, o porquê sempre, como a Sueli trouxe aqui, abrir essas janelas killers na nossa memória e trazer esses pensamentos negativos e a todo momento negativar a nossa vida? Porque os nossos pensamentos vão gerar comportamentos. E se os nossos pensamentos têm sido negativos, os nossos comportamentos serão uma consequência negativa. Sabe, o Senhor me mostra tantas mulheres que você até é feliz, mas você ama reclamar da vida. Qualquer coisa é motivo de reclamação. Qualquer coisa é motivo de lamúria, sabe, de depreciação. Irmãs, isso é algo que o diabo quer prender as mulheres no nosso meio. Deixa eu te mostrar algo. Passa o meu próximo slide. Delícia, né? O que vocês estão vendo aí? Ovo e batata frita? Eu tenho uma notícia para você. Não é ovo e batata frita. Isso daqui são maçãs picadas, iogurte e pêssego. Estão conseguindo ver? Maçãs picadas, iogurte e pêssego. Pois bem,
Deixa eu te dizer algo. Pode acender as luzes. O que pensam sobre você não muda a sua essência. Todo mundo está pensando que isso daqui é ovo e batata frita. Mas não importa. Não deixou de ser maçã, pêssego e iogurte. As pessoas nos veem a partir das experiências vivenciadas por elas. É dessa forma que elas nos veem. Porque a vida, na verdade, é um grande espelho. O que eu vejo no outro é que, na verdade, está em mim. Porque talvez a pastora passou por mim e ela não me cumprimentou porque o filho dela está internado e ela precisa sair correndo para socorrê-lo. Ele acabou de sofrer um acidente. Mas eu vou ver a pastora com os óculos que há em mim. E eu vou olhar para ela e falar, tá vendo? Ninguém me ama nessa igreja. É melhor eu cair fora. Porque as pessoas sempre vão nos ver e nós sempre vamos vê-las com base nas nossas próprias experiências. Nós estamos acostumados a comer ovo e batata frita. É por isso que você não viu o iogurte, o pêssego e a maçã. Porque é mais fácil enxergarmos aquilo que nós estamos acostumados. Isso é, o que você está acostumado a ouvir? O que você está acostumado a ler? É a novela que está passando na TV? São as revistas? O Facebook, o Instagram? Ou o seu manual é a Bíblia? Porque se eu estou acostumada a ver a palavra, eu vou ver nas pessoas a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer a respeito de você. Deixe de ser vulnerável, querida, a respeito da opinião dos outros. Se liberte. Se liberte do que as pessoas estão achando de você. Se liberte se eles acham que você é só ovo e batata frita. Meu bem, eu sou a prateleira mais cara do mercado. Se liberte do que estão achando de você. Aqui são coisas finas. Mas se você quer me enxergar assim, perdão, continue enxergando. A coisa mais libertadora da vida do ser humano é quando ela consegue caminhar com base naquilo que Cristo diz a respeito dela. Não com base naquilo que as pessoas dizem. Mas nós somos tão vulneráveis. Se a irmã chega para você, a conferência, o seminário foi uma bênção. Mas se a irmã no final chega para você e fala, tá vendo? Mais uma vez você não se prostrou diante de Deus. Ouviu tanta palavra, irmã, mas não adiantou nada, né? Porque você cometeu algum errinho aí, a inimiga já vem, ó. Aí você descarta tudo que você ouviu durante todo o dia, que você é amada, que você é única, que ele tem prazer em você, e você fica com o quê? Tá vendo, eu sou amargurada mesmo. Não tem jeito para mim. Ou você está se achando tão bonita hoje. Eu estou me achando bonita, irmãs. Obrigada, Dirla. A Ellen, desculpa. Está se achando tão linda e tal. Aí a irmã vem e faz algo. Sempre tem, né? Sempre tem uma inimiga. Para invejar o seu look. Sempre tem, irmãs. Tem ou não tem? Nem se fosse o marido. Hoje a irmã chegou aqui toda depressiva. Ai, devia ter lavado meu cabelo. Porque eu fui cachear e meu marido disse que ficou horrível. Falei, irmã, ergue a cabeça. Tem só mulher aqui? Os homens fecham os ouvidos, empinam o bumbum. E vamos que vamos, querida. Joga o cabelo cacheado mesmo. Tá com cara de crespo, mas joga assim mesmo. Mas não estava, não. Não fui falsa em falar que estava bonito, porque estava. Por quê? Porque nós sempre preferimos ouvir aquilo que os outros dizem. Mas eu quero te dizer o que Deus diz a respeito de você.
o que dizem e o que pensam a respeito de você, não é de fato quem você é. Mas se você não se conhece, se você não se aceita, você aceita qualquer sugestão. Por isso eu te digo, será que você se conhece? Será que você conhece muito bem quais são as suas habilidades na vida? Será que você sabe as coisas que você de fato tem habilidade? Pode me dar isso daqui, que isso daqui eu sei fazer. Pode, por exemplo, eu sempre tive muita habilidade de falar em público. Sempre foi uma habilidade minha. Então, desde a época de escola, eu falava, para apresentar trabalho em grupo, como fala? Seminário, né? Trabalho lá na frente da sala. Pode dar para mim, eu vou tranquila. Por quê? Porque eu sei que é uma habilidade, além das questões que Deus, né, nos capacita, nos enche, mas é uma habilidade minha. Agora, por exemplo, irmãs, não me dê nada para cortar, para pintar, pelo amor de Deus. Não é uma habilidade minha, de fato. Pode pedir para eu falar, para eu ler, mas não me peça para cantar, né, irmãs? Nem dançar. E vou te dizer algo, durante muitos anos da minha vida eu fui muito presa nisso. Eu faço parte de uma família que os meus irmãos têm muitas habilidades. E habilidades fáceis de serem vistas. Minha irmã canta, que estava cantando aqui, que me antecedeu, lindamente. Uma época ela dançava também, ensaiava as meninas da dança. A Aline sabe fazer tudo. Tudo. Fala aí uma coisa. A Aline sabe fazer. Isso aí, ela sabe fazer. Outra coisa, ela também sabe fazer. A Aline já trabalhou, vou falar para você o que ela já fez na vida. Como maquiadora, como decoradora, ela que decorou tudo isso aqui. Maquiadora, decoradora, design de moda, o que mais? Fotógrafa, irmãs, cantora, dançarina, coreógrafa. Irmãs, tudo. E a Esther? A Esther não sabe fazer nada. Nada. Pede para decorar algum ambiente, para você ver. Que lindo que vai ficar. Claro que com o decorrer dos anos, a gente vai tentando adquirir novas habilidades, mas elas não nasceram comigo, assim, como as da Aline. Né? A gente vai tentando se maquiar, né? Mas eu lembro que eu passava sempre o blush aqui, a Aline vivia brigando comigo. Esther, eu já te falei que o blush é aqui. Demorou anos para aprender o lugar do blush. Então, assim, eu olhava para os meus irmãos, o Dênio Júnior também, meu Deus, o menino não estudava nada. Preguiçoso. Hoje não, tá, irmãs? Mas quando eu já era criança. Preguiçoso. Irmãs, Dênio Júnior, minha mãe tinha que colocar o uniforme nele dormindo. Ou na noite anterior. Para já acordar de uniforme. Minha mãe enfiava ele no carro dormindo. Ele chegava na escola, minha mãe tirava ele do carro assim, ó. Assim, eu não estou exagerando. Minha mãe está aqui de testemunho, meu pai. Tirava ele do carro assim, ó. Com as remelas no olho ainda. Ele ficava limpando a baba branca do rosto. Esse era o Dênio Júnior. Aí, quando chegava o boletim, 10. A Estherzinha, tadinha, estudava. Igual a condenada. Não teve ser humano na face da terra que passou mais tardes naquele singular estudando. Estudava. Aí chegava a nota. Mãe, não consegui. Sempre ali na média. 6, 6,5, 7, aleluia, passei. Sempre assim, irmãos. Tô brincando, não. Gustavo Lara. Se tinha alguma coisa difícil demais para Gustavo Lara nessa terra. Faltou o pregador, Gustavo Lara prega. Faltou o irmão para tocar bateria, Gustavo toca. Faltou o irmão no som, tadinho do Sandro. Gustavo vai lá no som. Irmãos, faltou o irmão para cantar e tocar violão, Gustavo toca e canta. Esther? Ficava só a adoradora aqui prostrada, Maria aos pés de Jesus, chorando no chão. Só. Irmãos, meus pais estão aqui de provas fiéis do que eu estou falando. O povo achava que eu não via isso, mas eu sempre vi, irmãos.
Bendita seja a Rosalina na minha vida. Tia Imaculada, salve, salve. Tia, porque se não fosse você, nem aprender a ler e escrever eu ia, irmãos. Yes, eu estou falando sério, parece engraçado, né? Mas é triste. Tia Rosa, vou te confessar agora, tá, tia? Não fica chateada comigo, não? Promete? Amém? Fechamento aqui? Amém. Tia Rosa, meus pais trouxeram ela para morar aqui e a tia não tinha terminado a escola ainda. Então, a tia Rosa estudava ainda. Fazia lá o ensino médio. Eu não aceitava ninguém me ensinar nada. Todo mundo achava que era orgulho, mas não era, era vergonha. Porque eu tinha muita dificuldade. E aí, o que acontecia? Os meus irmãos eram todos mais velhos. Quando eles queriam me ensinar, o que eles faziam? Irmão, né? Não é porque é maldade, é porque é irmão. Ria da minha cara. E aí, eu travava. Não conseguia aprender. Mas a tia Rosa, ela ainda estava aprendendo também. Porque ela estava na escola ainda. Aí eu pensava, ela é já tão mais velha, ainda está na escola. Então a gente está meio, né, pau a pau. E aí, a tia Rosa sentava comigo, e aí eu consegui. Mas eu lembro das minhas crises lá na infância. De olhar e chorar sozinha. Ninguém sabia. Porque eu achava que eu não ia conseguir. Irmãos, e são crises que a gente carrega, que a gente luta contra. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, as minhas crises eram terríveis. Porque eu pensava, eu não vou conseguir. Tinha aula de neurociência e anatomia e tantas coisas difíceis. Eu falava, tenho 10 minutos para terminar. E eu falava, eu não vou conseguir, é impossível. Mas engraçado, eu sou a única que se formou na família. Incrível, né? Sabe por quê? O que dizem e o que vem não determina quem eu sou. Um dia eu descobri quem eu era em Deus. Um dia Ele me contou quem eu era. Um dia Ele me contou o quanto eu era amada. Muitas meninas falam, nossa, o que você fez para casar com um homem tão de Deus? E de fato, irmãs, eu fui presenteada pelo Senhor. Eu olho para o meu marido, às vezes eu vejo umas irmãs falando umas crises, eu falo, gente, mas não tem essa crise. Cadê? Não acho. Não que seja perfeito, mas somos felizes, sim. Por que a gente tem que ficar falando mal de casamento, né? Casamento é tão bom. Mas porque um dia, quando eu não tinha mais nada de mim mesma, eu fui diante de Deus e eu descobri quem eu era nele. E eu me lembro quando Deus trouxe o André. Eu entrei numa crise, porque eu pensava, não, ele é muita coisa para mim. É muita areia para o meu caminhão. E aí, as inimigas de novo, né, que atacar a gente, querendo falar isso. E eu me lembro que eu fui conversar com a pastora Bruna e ela, não sei se ela lembra, ela falou assim para mim, eu estava mal, que uma irmã tinha acabado comigo. Ela falou assim para mim, Esther, ergue a sua cabeça, empina o bumbum e vai. Poderosa mesmo, anda e desfila nessa igreja. Você é a nova pastora que Deus colocou aqui. Ah, irmãs, o dia que ela falou isso, eu falei, pode ficar tudo aí, queridinhas. Deus me chamou, foi Ele quem me colocou aqui. Então agora, engole aí, porque eu tô indo. Parece arrogância, não parece? Sabe por quê? Porque o mundo nos colocou essa mentira. Que você descobrir as suas habilidades e aperfeiçoá-las e dizê-las é arrogância. Mas isso é a maior mentira do diabo. Você tem habilidades e Deus quer te usar com elas. Não importam quais sejam. Não importa. Não importa se eu tenho que ficar lá 1000 horas estudando. Fico vendo meu marido, bichinho tão inteligente, meu Deus do céu. Ouve uma palavra uma vez, acabou. Passa 10 anos, ele tem todas as palavras do Aloysio, do pastor Aloysio anexada na memória dele. Todas. Pergunta uma, ele vai te falar, pode ter certeza. Pastor Naor, pastor Aloysio, pastor Marcelo, ele sabe todas. Acho que ele já ouviu umas 1000 palavras deles. E ele sabe te dizer os versículos, os textos, o que está lá. Eu fico olhando e falo, Jesus, por que o Senhor não me deu isso, Pai? Mas eu descobri as habilidades
que tem em mim. Eu sou única para Deus. Muitas outras têm a memória melhor, têm mais inteligência, mas eu fui chamada por Ele, para dentro das minhas habilidades, Ele me usar. Ei, do seu jeitinho, não importa como Ele é, Ele te chamou e Ele quer te usar poderosamente. Ele tem interesse em te usar. Sabe, nós vemos uma história de superação para nós encerrarmos. Na vida de Esther, que a Sueli já roubou aqui já roubou minha personagem. Mas eu quero te falar que Esther, ela teve que ela é um exemplo de superação de desejos internos. Esther era cativa de Suzã, Esther era órfã, Esther era criada pelo tio, de repente Esther é arrancada da casa do tio, levada para aquele palácio, mas ela deixa para trás o próprio preconceito. Isso é o mais difícil. O mais difícil na nossa vida é deixarmos o nosso próprio preconceito, aquilo que achamos de nós mesmos. Sabe, Esther só foi aceita como rainha quando ela deixa para trás o senso de inferioridade que havia nela. E todas as vezes que nós precisamos ficar atacando muito as pessoas, aquelas pessoas que atacam demais a outra, é porque, na verdade, elas carregam dentro de si um senso de inferioridade gigantesco. Sabe, mas quando eu descubro o que Deus fez na minha vida, eu olho para as pessoas e eu posso dizer, Deus pode fazer na sua, porque Ele fez na minha. E eu não sei se você acredita, mas você acredita que você foi criada para uma missão específica nessa terra? Oh, aleluia! Há uma missão específica da parte de Deus para você. Há algo que você pode fazer que ninguém mais. Quantos bilhões de habitantes tem no mundo? 7 bilhões de habitantes no universo não podem fazer aquilo que você pode fazer. Parece ser uma frase de efeito, né? Mas não. Ninguém pode se deitar e amar o meu marido em uma noite como eu posso. Ninguém pode afirmar para os meus filhos o quanto eles são amados como eu posso. Ninguém pode amá-los como eu os amo como mãe. Há algo em você que ninguém nessa terra pode fazer. É seu. E eu quero que você olhe para as suas mãos. E eu te pergunto, o que você tem feito com essas mãos que Deus te deu? E não é à toa que Deus colocou a nossa impressão digital, que é só nossa. Que ninguém mais tem. Isso para mim é surreal, não é? Não é muito legal isso, gente? Só você tem esse dedo aí. Se alguém quiser abrir uma coisa com o seu dedo, até seu celular, tem que arrancar o seu dedo, porque ele é só seu. E acho que Deus colocou isso na nossa mão para dizer, essa mão pode fazer coisas que ninguém mais pode fazer. Uau! Você é única para Deus! Nós somos únicas! E para acabar, coloca meu último slide. Eu já estou com os slides legais, né? Pode apagar a luz aí. O que está acontecendo? Esse burro, ele está preso a uma cadeira. E ele não sai daí, porque ele acha que ele está preso. Mas sabe, muitas vezes as correntes que nos prendem, elas são mais mentais do que físicas. Elas não estão te prendendo em nada, e você está acreditando nisso. Pode acender. Eu quero te perguntar, quais são as correntes que te prendem e que você acredita? É o medo? É a inferioridade? Pode acender a luz. É o complexo? Quais são as correntes que te prendem? Quais são as correntes que dizem para você que você não pode avançar?
Vocês que são pastoras que estão aqui, quais são as correntes que te dizem que a sua igreja não pode ser uma igreja de milhares? Quero te dizer, elas são apenas mentais. Elas não são físicas. E muitas pessoas, você é o burro e o diabo é a cadeira. Ele está te prendendo. Mas mal sabe você, mal sabe esse burrinho, que só uma andadinha, ele larga essa cadeira para trás. Um passo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que sair correndo. Mas Deus te diz, filha, às vezes é só um passinho. É só um capítulo da Bíblia que você precisa ler para renovar essa sua mente fraca. É só todos os dias colocar uma musiquinha de 3 minutos no seu celular que diz, me ama, Ele me ama, e ser cheio, inundado com o amor dEle. Mas a gente acha que tem que estar lá em cima do púlpito já, pregando para milhares de pessoas. Não, ele está falando, filha, larga a cadeira, só dá um passinho de cada vez. Você quer milhares? Só pega aquela sua célula lá e fala como se fosse para milhares. Quais são hoje as correntes que te prendem? Sabe, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, eu gostaria de chamar o louvor para nós encerrarmos, e dizer, uau, que mulher feliz. Uau, que mulher poderosa. Que as pessoas possam olhar para os nossos maridos e dizerem, uau, que homem feliz. Porque ele tem uma fonte de inspiração diária na vida dele. Que as pessoas possam olhar para os nossos filhos e falarem, uau, que crianças educadas e inteligentes. Mas elas têm uma mãe que todos os dias afirmam o quanto são amados e que não há nada difícil para quem é amado. Que as pessoas possam olhar para você e ver em você um sorriso no seu rosto. Parece ser tão simples. Parece ser tão pequeno. Mas o diabo, constantemente, tenta roubar o sorriso do nosso rosto. Sabe por quê? Isso foi algo que Deus disse para o meu marido. E eu só estou sendo porta-voz. Ele falou para mim, amor, enquanto eu orava, eu sentia que há muitas mulheres presas na inferioridade. E mal sabia ele que eu já estava estudando sobre isso. Muitas mulheres presas, se sentindo muito inferior. Sabe por quê? E nós começamos a conversar sobre isso e passamos uma boa parte da nossa madrugada. Quando eu vi, falei, meu Deus, o Bernardo já acordou de novo para mamar, Jesus. Oh, glória a Deus. E eu estou aqui. Porque nós ficamos meditando a respeito disso. E são mulheres. Pode ir, Amaral, deixa Deus te usar. Você é único aqui. São mulheres presas no famoso e se. E eu tenho uma palavra que eu já preguei em alguns lugares só a respeito disso. Mulheres presas no e se. E se eu não estivesse casada? E se eu fosse solteira? Eu teria tanto tempo para fazer as coisas de Deus e eu não tenho. E se eu não tivesse filho? Eu poderia me dedicar mais ao ministério. E se eu fosse casada? Ah, se eu fosse casada, eu não ia estar passando por essas tentações, essas tribulações que eu passo. E se eu fosse bonita, magra? Gorda do jeito que eu sou? Como que Deus vai me levar para alguns lugares? Nenhuma pessoa apresentável eu sou? Como que eu vou casar com um pastor? Os pastores só escolhem mulher bonita. Sabe? E realmente, né, nós temos tantas pastoras lindas que talvez você possa achar isso. Mas é porque o coração alegre, ele aformoseia o rosto.
O diabo quer te prender no e se, mas hoje Deus vai te libertar. Hoje Deus vai te fazer ter prazer naquilo que você vive. Esther poderia viver dentro do palácio, porque ela passou 1 ano, 6 meses ali, só nos bálsamos, se preparando o seu corpo. Ela poderia estar lá dentro pensando, e se eu estivesse lá fora? E se eu estivesse com meu tio, a minha vida estaria muito melhor. E se eu estivesse com as minhas amigas? Ai, as amigas, que saudade. Mas Esther entendeu que havia um propósito. E o mais lindo para mim é o final da história de Esther. Porque no fim, sabe o que acontece? Esse povo que havia sido cativo e levado para aquele reinado, houve uma perseguição. E todos eles deveriam ser mortos. E o tio de Esther manda uma mensagem para Esther e diz: Esther, o seu povo vai morrer. Mas o rei não sabia que Esther era daquela origem. E naquela época só poderia se chegar à presença do rei se o rei estendesse o cetro de justiça. O rei tinha que pedir para você vir. Esther diz para as mulheres dela, servas dela, e para o povo dela: vamos jejuar 3 dias, sem beber e sem comer. E eu vou até o rei, porque se eu tiver que morrer, morrerei. Aleluia. Esther entende que ela não estava no palácio para viver uma vida confortável. Esther entende que ela não estava no palácio para ela viver com as pernas para cima, com as mulheres abanando ela, e ela linda e cheirosa e bonita. Ela entende que havia um propósito específico para aquilo que Deus havia chamado. E então Esther chega perante o rei. O rei estende o cetro de justiça e diz assim: ei, se você quiser, eu te dou até metade do meu reino. Fala, Esther, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. O que você quiser está ganho aqui. E ela diz: salva o meu povo. Em outras palavras, você está achando que eu estou aqui só para ser sua esposa? Mas não é isso, rei. Há um outro rei que me colocou aqui. Aleluia. E agora eu entendi o porquê que eu estou aqui. Parecia que eu tinha caído de paraquedas, mas agora eu entendi. Será que agora faz sentido porque você nasceu na família que você nasceu? Será que agora faz sentido do porquê Deus, me desculpe te dizer isso, permitiu que abusassem de você? Será que agora faz sentido do porquê Deus permitiu você casar com esse homem? Você ficar viúva? Você se divorciar? Você ter uma vida no pecado, no lesbianismo, na prostituição? Será que agora faz sentido toda a sua história? É só porque Ele está dizendo para você: filha, você não caiu de paraquedas. Há um reinado para você. Há um propósito que antes que o mundo viesse a existir, há um propósito sobre você. Amém. Será que você se pergunta: por que eu engravidei? Ah, Deus, mais um filho, eu não queria outro filho, caramba! Será que talvez você não carrega nos seus braços a pessoa que vai trazer avivamento para essa nação? Eu me lembro que tantas noites cansadas, porque meu filho acorda muito de madrugada. É uma criança muito agitada. Eu me lembro de muitas vezes embalar ele nos meus braços e dizer: Deus, ele não dorme, porque ele é um homem que ele precisa de muita disposição para correr esse mundo. Ele é agitado porque ele precisa de muita garra para enfrentar o inferno.
Porque ele significa, o Bernardo significa forte como um urso. E assim ele será forte, destemido e valente nessa nação. Mas é mais fácil questionar a Deus. Por que que o filho de todo mundo dorme e o meu não, Deus? Parece ser pequeno, né? Mas são nessas horas que nós estamos gerando o mover na nossa casa. O que que você está gerando para a sua casa? Qual é o mover através da sua boca e das ondas sonoras que são transmitidas através de você, que você está gerando? Quais são os pensamentos que você deixa que domine a sua vida? Pensamentos negativos? São esses pensamentos de eu não posso, eu não consigo, eu não posso ser mãe, eu não sei ser mãe. Enquanto você conviver com esses pensamentos, eles vão se tornar comportamentos e vão dominar a sua vida. Mas a partir de hoje, você vai se apossar. Todas nós temos lutas. Todas nós temos que travar guerras no campo de batalha. A Bíblia diz que a nossa mente é o quê? Um campo de batalha. Olha o que Deus exemplifica na palavra que é a mente. Sabe por quê? Não é uma coisinha qualquer, é um campo de batalha, é uma guerra sendo travada. Sabe, e qual a guerra que o diabo está travando na sua mente? Hoje você vai ser livre. Você que vive com ansiedade, hoje você vai conhecer o Deus que você serve. E com esse Deus não há nada difícil. Eu me lembro de tantas vezes as pessoas dizerem assim para mim: ah, filho adotivo, cuidado. As pessoas faziam assim, ó. Nem falavam, tipo, tá no sangue, né? E eu me lembro de muitas vezes, até para pastores, ter que dizer: sim, tá no sangue. O sangue que foi na cruz. O sangue que foi derramado lá na cruz é o sangue que corre nas veias dela. É o sangue de Jesus. E é incrível, porque onde ela passa, ela é a criança mais diferenciada. Com amor, com a ternura, com carinho. Sabe por quê? Porque é o sangue de Jesus. É o sangue que corre nas suas veias. Não é o sangue dos seus pais. Não é o que a genética diz. Mas é o sangue do Cordeiro. Não é o que a ciência diz. Mas é o que Deus diz a respeito de você. Coloque-se de pé agora. Mas você vai se colocar de pé em uma outra posição. Entendendo quem você é diante dele. Coloca a imagem do burrinho de novo. Quais são? Imagem do burrinho, lá no slide. Quais são as cadeias, as correntes que estão te prendendo? Ai, não sou capaz, eu não posso. Hoje eu vim aqui para te dizer que você é única. Amém. Existe algo que só você pode fazer. E você vai decidir sair daqui. Você não vai fazer grandes coisas, mas você vai fazer aquilo que só você pode fazer. O que só você pode fazer? Aquela lasanha maravilhosa para o seu marido? Só você pode fazer ela. Que privilégio! A roupa do seu marido, você pode até contratar outra para passar. Mas quando você passa, um toque de amor. Porque só você sabe passar, talvez como ele gosta. É pegar seus filhos no braço, talvez mesmo sendo grandes. Mesmo talvez sendo filhos já casados. Mas é abraçá-los e dizer: a mãe te ama demais. E eu daria a minha vida por você, porque vocês são tudo para mim. O que só você pode fazer? É o que você vai sair daqui hoje de maneira prática. E você vai fazer. Feche os seus olhos agora. Aleluias.